A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos de volta para mais um momento refletirmos na mensagem da Palavra de Deus. Mas antes, quero deixar aqui registrado a imensa saudade de estarmos reunidos na casa do Senhor, adorando e bendizendo o nome dEle. Mas o momento, ele realmente exige de nós todo esse cuidado. Então permaneça aí firme na fé, na oração. Lembrando que nós estamos com as nossas campanhas de oração. Terminamos recentemente uma de 3 dias, foi do dia 18 ao dia 20. E já abrimos uma nova de 21 dias, liderada pela nossa intercessão regional da 6ª região. Então permaneçamos firmes. Eu quero, junto com você, meditar na Palavra de Deus, no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos contar aqui hoje a história em que, em certo momento, Jesus conta uma parábola. E ela será muito bem-vinda para o momento que estamos vivendo. Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então, Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Convido a você para estarmos orando. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, nós queremos interceder, Pai, para que o Teu Santo Espírito possa nos trazer de forma profunda a revelativa desse texto, que eu acredito, Senhor, que muitos já ouviram por muitas vezes, mas eu creio que para essa ministração ela virá não somente como um bálsamo, como água para aquele que está sedento, mas também virá, ó Pai, para que a nossa mente seja ampliada para viver o momento e superarmos, suportarmos tudo, ó Deus, que a nós for imposto, porque pelo poder da fé nós havemos de vencer, havemos de avançar e havemos de alcançar. Pelo Teu nome nós oramos. Oramos, ó Deus, por todos os profissionais na área da medicina. Ser com eles, ó Deus, no Brasil e no mundo, para que eles possam estar guardados por Ti. Afinal, eles estão cuidando, Senhor, dessa quantidade, desse número exorbitante de pessoas que a cada dia dão entrada nos hospitais, buscando, ó Pai, socorro para que as suas vidas não sejam ceifadas. E nós acreditamos que a medicina é um braço extraordinário do Teu mover, do Teu milagre. Porque, ó Pai, não temos dúvida que a fé e o conhecimento, elas andam juntas. E Tu és o Deus de toda a ciência. Continua ajudando, ó Deus. Continua, ó Pai, dando aos médicos sabedoria para que eles possam alcançar em grande êxito sobre a vida de todos nós.
pois assim oramos, em nome de Jesus. Muito bem, esse texto, para você que já estava com saudade ou tem ouvido algumas mensagens através das redes sociais, e agora, de uma forma mais particular para a nossa igreja, aos membros da igreja, a nós que não podemos estar nos reunindo, essa parábola me chama a atenção em 3 pontos e eu queria compartilhar com você. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é baseado exatamente no que nós temos hoje conversado a nível de sociedade, porque quando se começa a discussão, ou o diálogo, ou os debates a respeito da Covid-19, uma das coisas que está emblematizando e está trazendo até um desencontro de interpretações é a questão do percentual. O percentual que aponta o número considerado baixo para os que são alcançados pela morte. E a gente observa aí que muitos vão falando de 1% a 3%, considerando os cuidados sendo tomados, né, as iniciativas para não propagar esse vírus em meio a uma cidade, a um estado, a um país. E aí aponta que a questão dessa doença, ela alcança um número percentual pequeno. Muito bem, existe um texto na Palavra de Deus, o texto em Mateus 16, que é interessante, que também é um outro livro que registrou essa parábola de Jesus, é que 2 capítulos anteriores a esse, que é o 16, como eu disse agora, o 18 é onde está revelado a questão dessa parábola, mas no 16 ele vai dizer que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E baseado nesse versículo nós ouvimos até algumas expressões que dizem assim, uma alma vale mais que o mundo todo. Não vamos encontrar isso como um versículo registrado na Bíblia, mas como no capítulo 16 que eu acabei de dizer, ele nos leva a essa condição, e eu chamaria até de cogente, porque vai aguçar o nosso intelecto, chegarmos a esse raciocínio que a nossa vida vale mais que o mundo inteiro. Mas baseado nisso, e eu falei sobre percentualidade, e há alguns dias atrás, no início dessa pandemia, que ainda não estava nem classificada como pandemia, eu trouxe a palavra à igreja dizendo justamente sobre esse percentual que estavam anunciando na época, que é muito baixo comparado às outras epidemias e pandemias que já ocorreram no mundo. E eu tomei uso da palavra dizendo para a igreja que esse percentual, embora ele seja divulgado ser de pequena proporção, imaginemos, pois, na questão de pessoas. Essa matemática, ela de fato não cai bem para nós, quando o assunto não é apenas números, mas pessoas. E eu acabei de dizer que uma expressão que nós usamos, se uma alma vale mais que o mundo todo, então ainda que uma pessoa em todo o mundo tivesse sido vítima desse vírus, todos nós tomaríamos o sentimento de tamanha tristeza. Portanto, eu quero dizer para vocês que esse primeiro aspecto do percentual, ele vai apontar para nós uma grande realidade. Não estamos presos mais a esse percentual, uma vez que fala de vidas humanas. E o Senhor Jesus, nesse momento, é exatamente o que ele está falando para essas pessoas. A primeira delas é que nós observamos que ele diz na parábola de alguém, ele diz o seguinte, no versículo 4, se algum de vocês tem 100 ovelhas, e aí ele fala que dessas 100 ovelhas, apenas uma se perde. E é interessante, porque se ele tinha 100, apenas uma, a princípio, o que é uma diante de 100? Parece ser algo até insignificante. Então observa que quando ele dá o exemplo, e no final da parábola ele traz isso para pessoas,
ele não vê da mesma forma, como muitos estão tentando ver. O percentual ele pode ser o menor possível, mas ainda que seja uma vida, uma pessoa, que o número já estão aí, mundialmente falando, um número enorme de pessoas que já foram ceifadas por esse vírus. Demonstra o amor de Deus. Mas como eu estou falando de percentualidade, a primeira parte que eu quero trazer para você é a questão da insignificância. Para alguns pode ser, ou acredito que ninguém esteja vendo dessa forma, mas a nível de números, 1%, 1% parece ser nada. Se essa percentualidade, ela ainda que venha a sugerir uma dimensão insignificante, na verdade, nessa parábola a gente pode alcançar o que Deus quer falar conosco. Então, perceba, nós não aceitamos, nós rejeitamos, na verdade, a insignificância, porque esse é o primeiro ponto nessa parábola. Jesus ele está conversando com essas pessoas e ele deixa claro que de 100 ovelhas apenas uma se perdeu. E de repente alguém pode achar isso insignificante, foi apenas uma. Dentro de uma percentualidade, se você tem 100, perdeu 1%, parece ser nada. Mas a parábola que ele conta é que há a busca por essa única ovelha que se perdeu. Então, para Deus não existe insignificância. Ele valoriza os seus esforços, ele valoriza você como pessoa e, por certo, ele deixa em evidência o valor que todos nós temos perante os seus olhos. E é interessante porque lá no livro de Mateus, capítulo 16, ele, quando fala sobre não abrir mão de uma sequer alma, porque ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, lá no capítulo 18, quando ele fala dessa parábola, o episódio que antecede é justamente uma conversa que está tendo entre seus discípulos, quem era o maior. E ele começa essas parábolas justamente diante dessa conversa, porque eles estavam querendo saber quem era o maior. E ele usa uma criança que para aquele momento, talvez, uma condição de insignificância. E aí ele fala de como nós deveríamos herdar os céus. E ele fala quem seria o maior. E aí ele chama uma criança para dar esse exemplo, principalmente aos seus discípulos que estavam com essa conversa. Então observe que já no Evangelho de Lucas, o episódio que antecede é uma conversa que ele tem em relação ao sal. E o sal, a gente observa que é um produto que a gente não usa de uma forma demasiada, mas ele é super importante para dar sabor. E, no entanto, não é a sua muita quantidade que vai garantir esse sabor, até porque, se for de forma exacerbada, ele vai sobressair e então todo aquele alimento estará correndo o risco de se perder. A insignificância. Deus está dizendo, precisamos aumentar a qualidade da nossa preocupação de uns para com os outros e fazer o que for preciso para que nenhum de nós se perca. Outro ponto que eu considero interessante nessa parábola é o seu ato de amor. Ato de amor porque, como eu disse, na percentualidade de 100, apenas uma se perdeu. Mas, de imediato, ele demonstra o amor que tem por aquela ovelha perdida. Nessa parábola deixa isso muito claro. As 99, ele não deixou elas desabrigadas. Como às vezes a gente vai ouvir, alguns até trazer isso como uma reflexão. Não, o bom pastor ele não deixou as 99 largadas, elas estavam no lugar seguro. Estavam no campo, um lugar conhecido, seguro, e ele então vai buscar. Mas o amor dele está explícito, porque essa ovelha que se perdeu, em momento nenhum na parábola, ele está aqui buscando os porquês. Qual o motivo dela ter se perdido? Teria sido o quê? Os problemas?
as dificuldades, a desobediência. Não. A importância aqui era tão somente ir em resgate, ao encontro dessa ovelha perdida. Percebe-se então que ainda dentro desse cenário que estamos vivendo, situações que nós vamos enfrentar daqui a alguns dias, nós não podemos perder a esperança. Devemos continuar tomando os nossos cuidados. Mas a nível de palavra, queridos do Senhor, Deus, Ele não abre mão de nenhum de nós, porque Ele enviou o seu Filho e por amor a todo mundo é que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, até você, quem sabe um dia, esteve conosco, esteve servindo ao Senhor, declarando a sua fé e por algum motivo desviou. Eu não estou aqui levantando cogitações do porquê. Quero seguir o exemplo de que Jesus conta. Olha, nós estaremos orando em resgate para que você possa tornar a presença de Deus. E por último, e não menos importante, é que o amor, ele não é apenas em palavras. Afinal, quando nós falamos sobre amar ao próximo, esse amar ao próximo, ele deve ser exteriorizado. E a melhor forma de exteriorizarmos o amor que temos por outrem é justamente através das ações, das atitudes. E é isso que essa parábola mostra. Que o pastor, ele deixa de forma muito bem segura as 99 e ele agora vai cumprir a missão que a ele próprio está delegado. Afinal, ele estava na responsabilidade de cuidar daquelas ovelhas. E uma vez percebendo a ausência de uma delas, ele não hesita. A missão era resgatar essa ovelha. E ele vai resgatar essa ovelha. Então esses 3 pontos, a insignificância, que ele suplantou, demonstrando que para Deus não existe em momento algum atos insignificantes, atos que estejam em favor do próximo. Ele valoriza o menor ato que for. O segundo ponto, como nós observamos agora, o seu ato de amor. Eram 99 e ele foi em busca desta. E por último, e não menos importante, como eu disse, a questão da ação. A missão era ir ao encontro da ovelha, buscá-la onde ela estava perdida e resgatá-la. A ação tão linda, a ação tão nobre. O amor nos leva a tomar ações extraordinárias. E eu quero deixar para você nessa reflexão. Essa pregação é um pouco maior do que as outras, mas é justamente pela necessidade dos nossos encontros. Mas eu quero convidar todo o corpo de Cristo, o povo de Deus, a agirmos com amor. Quando você está orando diante dessa crise que estamos vivendo, você está tendo um ato de amor. E o mais bonito de tudo isso, e é o fechamento, é a conclusão desses 3 aspectos, é que esse pastor, ele vai de encontro. Ele vai em resgate a essa ovelha perdida, e ele, quando encontra essa ovelha perdida, ele a traz sobre os teus ombros. Sabe o que significa? Cuidado. Não é apenas estarmos sendo livres de toda essa crise ou dessa pandemia, mas é o cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. Então, igreja amada, essa parábola, ainda que fosse uma coisa mínima, como eu disse aqui, parecendo ser insignificante, nós vamos lutar com todas as forças, porque ainda que fosse uma pessoa no mundo inteiro, nós estaremos orando por ela, orando pelos seus familiares, para que Deus pudesse agir com o sobrenatural. Então a você, fica o nosso abraço, fica aqui a nossa manifestação de amor. O amor de Cristo para você e para sua família. Eu sei, não tenho dúvida mesmo, que Deus, Ele proporcionará a cada um de nós dias maravilhosos de estarmos na casa dEle, adorando o Teu santo e poderoso nome, como a igreja do Senhor. E para terminar com essa palavra, eu digo a você, continue, persista na oração, na comunhão. Estamos longe, mas perto. Estamos perto, mas longe. Ou seja, que você possa sentir o calor humano, possa sentir o agir de Deus através dessa nossa comunhão e unidade. Mas se você é a pessoa também
que está nesse sentimento de saudade, assim como eu quero te dar uma excelente notícia. Talvez não tenha ouvido isso ainda, mas este é o sentimento mais nobre daqueles que se importam com o próximo. Saudade de você, saudade de você. E em breve estaremos novamente juntos. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.